Irmãos, se nós temos conseguido vencer, é porque nós temos aprendido a desenvolver a nossa dependência do Senhor. Mais do que nunca, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, nós temos que aprender a sermos cada dia mais dependentes de Deus, porque o controle está na mão dele. Amém, irmãos? O controle está na mão de Deus. Pandemia não está na... Irmãos, nenhum homem na terra controla a pandemia, mas Deus controla. Ele sabe o início, o fim de todas as coisas, né? Então, vamos ser inteligentes, vamos ficar do lado de quem está no controle, né? Vamos ficar do lado daquele que controla todas as coisas. Quero que você abra a sua Bíblia, lá em 2 aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. Hoje nós falamos pela manhã sobre a revelação da glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Foi uma palavra teológica, o que é a glória de Deus e como essa glória se manifestou através do Filho. Então depois, você que não viu essa palavra, dê uma olhada, com certeza você vai ser edificado através da palavra do Senhor. 2 aos Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 em diante. 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao 5. Quem achou diz amém. Amém. Então eu vou estar lendo aqui, irmãos. Os irmãos acompanhem com as suas Bíblias abertas. 2 aos Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 ao 5. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo ou da sua alegria, e como na sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Irmãos, nessa noite eu quero trazer a palavra ao teu coração com o seguinte tema: mesmo sofrendo, Deus vai te usar. Amém? Fala assim: mesmo sofrendo, Deus vai me usar. É isso aí, mesmo sofrendo. Irmãos, hoje só se fala de sofrimento, né? Tem sofrimento tudo quanto é tipo: sofrimento emocional, sofrimento financeiro, sofrimento por morte, sofrimento por doença, sofrimento por pandemia. Irmãos, hoje, vamos dizer assim, o balcão do sofrimento está lotado. Se você quiser escolher, tem muitos tipos de sofrimento para você enfrentar hoje, né? E eu acredito que muitos de nós estamos enfrentando o sofrimento, né? Muitos de nós, dentro de um certo grau, dentro de uma certa situação da nossa vida, cada um de nós enfrenta o sofrimento do dia a dia, né? O cansaço, o desgaste, ele vem em função da rotina que nós vivenciamos com o nosso trabalho, mas também pela exposição aos sofrimentos, aos desgastes que temos com situações que nos fazem sofrer, que trazem dor para nós, né? E isso tudo desgasta a gente, mas graças a Deus que existe um Deus sobre as nossas vidas, e também, irmãos, nos sustentando de baixo para cima, sendo o alicerce das nossas vidas. Porque, irmãos, se não é Deus, muitos entregam os pontos. Se não é Deus, muito crente joga a toalha. Sim ou não, irmãos? Mas o sofrimento, ele não pode nos impedir de sermos igreja. O sofrimento não tem o poder de impedir, irmãos, que a igreja do Senhor possa ser igreja, no sentido de ser agência e agente de Deus na terra. Então, quando eu olho para esse texto aqui que fala sobre as igrejas da Macedônia, que o apóstolo Paulo usa essas igrejas como exemplo para falar com as igrejas grandes, a igreja de Corinto, a igreja de Romanos, no momento em que os irmãos da Judéia estavam passando por necessidades financeiras tremendas, e o apóstolo Paulo precisava passar por todas essas igrejas para pegar uma coleta de contribuição financeira para levar para os pobres da Judéia. Irmãos, muitos dos irmãos de Coríntios, que eram ricos, que tinham condição de fazer,
Eles começaram, irmãos, a não fazer. Eles começaram a deixar de lado, irmãos, essa situação de poder servir a Deus dessa forma. E o apóstolo Paulo, ele fala: gente, olhe para as igrejas da Macedônia, veja como a graça de Deus superabundou ali naquele lugar. Porque uma igreja que vivia na pobreza, uma igreja que vivia numa condição muito difícil financeiramente falando, eles superabundaram na sua generosidade, apesar da pobreza, apesar dos sofrimentos que eles estavam vivendo, apesar de estarem sofrendo, eles foram usados por Deus. Apesar de estarem na pobreza, eles foram usados por Deus. E quando eu olho para essa igreja da Macedônia, irmãos, uma igreja que na sua dimensão física e material era considerada pequena, mas na sua dimensão espiritual ela era considerada grandiosa. Sabe o que eu vejo quando eu olho para essa igreja? Eu vejo a Igreja Batista em Itatiaia. Eu vejo você, eu vejo esta igreja, eu vejo esta congregação aqui, irmãos. Porque talvez hoje, irmãos, a nível de tamanho, a nível de repercussão em meio às igrejas locais, talvez essa igreja seja uma igreja considerada pequena, insignificante na sua dimensão física, na sua dimensão material, mas nós não podemos, irmãos, olhar nesse aspecto, porque apesar de nós sermos pequenos na dimensão material, nós podemos ser grandes na nossa dimensão espiritual, e isso depende de cada um de nós. E eu quero, irmãos, trazer essa palavra lembrando algumas coisas que eu já disse aqui para os irmãos, que nós, mesmo sofrendo, podemos ser usados por Deus quando entendemos o valor da aproximação, para entendermos o quão grande nós podemos ser na vida das pessoas, ou quão grande as pessoas podem ser nas nossas vidas. Aí eu lembro daquele exemplo que eu já estou cansado aqui, as pessoas falam: lá vem um pastor com o aviãozinho de novo, né? Só mais dessa vez, permitam-me, né? Permitam-me, a questão do aviãozinho, né? O avião está lá no céu, você olha para ele lá no céu, qual é a percepção do tamanho do avião? Pequeno, né? Mas quando você vai no aeroporto e está diante daquele Boeing, qual é o tamanho, qual é a percepção do tamanho daquele Boeing, irmãos? Grande. E o que fez a diferença? Por que ele estava pequeno quando estava no céu? Por que ele está grande quando nós estamos diante dele? Porque quando nós estamos à distância, o distanciamento é grande, o que nós estamos vendo se torna pequeno. Agora, quando nós estamos perto, aquilo que está perto se torna grande. E nós falamos sobre o significado disso, a aplicação disso na nossa vida, nos nossos relacionamentos pessoais. Ou seja, quando nós estamos perto dos nossos irmãos, nós entendemos a grandeza do valor dos nossos irmãos. Nós entendemos a grandeza do valor que as pessoas têm na nossa vida quando elas estão perto de nós. Mas quando nós olhamos as pessoas de longe e mantemos elas à distância de nós, o sentido e o valor dessas pessoas para nós se torna pequeno, porque a distância, irmãos, ela influencia sim na percepção do valor e da grandeza que podemos ter das pessoas que muitas vezes com as quais nós nos relacionamos. E hoje, irmãos, o distanciamento, ele diz para nós que nós temos que ficar longe uns dos outros, e a palavra de Deus diz que nós devemos estar perto uns dos outros. Olha só, irmãos, a crise que a gente vivencia como igreja, porque, irmãos, nós precisamos ter sentido, nós precisamos ter valor na vida uns dos outros, e não adianta a gente vir com aquela conversinha besta, que, não tem importância o distanciamento. Tem sim, irmãos, porque se nós ficamos longe das pessoas, e deixamos as pessoas se distanciarem de nós, e nós nos distanciamos delas, nós começamos a perder o sentido de valor daquela pessoa na nossa vida. Nós começamos a ter uma percepção muito distante do quanto aquela pessoa vale para nós. E quando uma pessoa está distante de nós, nós começamos a tratar aquela pessoa com frieza. Sim ou não, irmãos? Quando a gente está distante de alguém está distante de nós, a gente começa a ser frio na nossa maneira de tratar, na nossa maneira de lidar com aquela pessoa. É mais fácil dizer não por uma pessoa que está distante de você. Sim ou não, irmãos? Quando a pessoa está distante de você e ela te pede alguma coisa, é muito fácil você dizer um não para ela, né?
É muito fácil você não se comprometer com as necessidades daquela pessoa, porque ela está distante. Ela está distante de você. Ela não faz parte daquele grupo de pessoas que está perto, que faz parte da sua comunhão constante, das pessoas que estão ali ligadas com você, intimamente ligadas com você, perto de você. Agora o inverso também é verdadeiro. Quando você tem alguém muito perto de você, e você está com aquela pessoa constantemente, aquela pessoa passa a ter um significado grande na tua vida, por causa da proximidade, da comunhão, da intimidade que vai se construindo pela aproximação. É difícil você dizer um não para essa pessoa. Sim ou não, irmãos? A pessoa chega em você e você fica até, é difícil dizer não, é difícil você não se comprometer. Por quê? Porque a aproximação, ela aumenta o tamanho do valor, da importância das pessoas na nossa vida. E o que me chama a atenção nesse texto, irmãos, é que esses irmãos da Macedônia, quando o apóstolo Paulo vai lá pedir a contribuição financeira deles, o apóstolo Paulo diz que eles não somente doaram daquilo que eles tinham, mas eles doaram, além das suas posses, eles doaram a si mesmos. Isso me chama muito a atenção, irmãos. É como se eles dissessem assim: nós não ficaremos contentes ou satisfeitos que o nosso dinheiro chegue lá aonde estão os nossos irmãos. Mais do que o nosso dinheiro, mais do que os nossos bens materiais, nós queremos chegar lá junto, nós queremos estar junto com eles, nós queremos enfrentar as dificuldades junto com eles, nós queremos ser apoio na vida deles. Irmãos, eles doaram a si mesmos, eles chegaram juntos, eles queriam estar ali presentes na vida dos seus irmãos. E nesse tempo de pandemia, ser presente é uma coisa muito importante, irmãos. Nós precisamos ser pessoas presentes, presentes no sofrimento do nosso irmão, presentes na vida das pessoas que nós amamos. Eu ouvi uma frase uma vez, claro que essas frases sempre surgem, em datas comemorativas, Eu acho que não sei se foi no dia dos pais, que o melhor presente que um pai dá para o seu filho não é o presente, mas a atitude dele ser presente, Muitas vezes ser presente é mais importante do que dar um presente. Às vezes o que a pessoa mais precisa é da sua presença. E nesse tempo de pandemia, as pessoas estão precisando de presença de amor, presença solidária, presença generosa, presença compreensiva, aquela presença, irmãos, que chega junto para somar, aquela presença que chega, irmãos, para fazer a diferença na nossa dor. E nós, como igreja, nós precisamos ser presentes. Hoje, a Eliane veio aqui na frente falar sobre ação social, e realmente nós conseguimos entregar 2 cestas aí, não sei se foi nesse mês, no mês passado, mas irmãos, como é bom a gente ser presente na vida dos nossos irmãos. Pessoas dentro da igreja estavam precisando de ajuda, e aí quando você trouxe lá a sua latinha de conserva, o seu pacote de feijão, o seu pacote de macarrão, o seu arroz, você se fez presente na necessidade daquele que precisava se alimentar. E isso, irmãos, está anotado no céu, Isso está anotado no livro de Deus. Sabia que as nossas obras, elas são anotadas, tudo que nós fazemos. E a Bíblia diz, irmãos, que nós não pecamos apenas por errarmos ou por fazermos coisas erradas, nós pecamos por não fazer o bem que sabemos fazer. Tiago diz isso, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o que, irmãos? Pecado. Então muitas vezes nós pecamos não porque somos uma igreja mundana, ou porque somos uma igreja, irmãos, desleixada com as coisas de Deus, porque erramos nas nossas atitudes. Às vezes pecamos porque somos omissos, porque temos e sabemos fazer e temos condição de fazer, mas não fazemos. A igreja de Corinto, ela tinha condição de fazer, mas não estava fazendo. A igreja da Macedônia, os irmãos pobres, e aqui tem uma frase que me chama muita atenção, que diz assim: em muita prova de tribulação, houve abundância da sua alegria. O que Paulo quis dizer com isso, irmãos? Que em muita prova de tribulação, eles preservavam a alegria. Estou passando pela prova, estou passando pela tribulação, mas a alegria do Senhor é a minha força.
estou passando pela prova, estou passando pela tribulação, mas a tristeza que a tribulação quer trazer sobre mim não vai prevalecer, porque a alegria que vem do Senhor é maior na minha vida. Em muita prova e tribulação, aquela igreja estava amando, irmãos. Eles estavam amando os seus irmãos. E isso, irmãos, deve chamar a nossa atenção nos dias de hoje. Nós não podemos ser uma igreja que, pelo fato de estarmos enfrentando sofrimentos, a gente perde a sensibilidade para amar, para sentir a dor do outro, para olhar para a necessidade do outro e nos comprometermos com o propósito de fazermos a diferença ali, de sermos a solução de Deus ali, de sermos a ajuda de Deus ali na vida daquela pessoa. Ah, mas eu estou sofrendo. Mesmo sofrendo, Deus vai te usar. Amém? Vou repetir: mesmo sofrendo, Deus vai te usar. Nós não podemos, irmãos, usar o nosso sofrimento como desculpa para dizer: eu não posso servir a Deus porque eu estou sofrendo na minha vida financeira, estou sofrendo na minha vida familiar. Irmãos, essa igreja estava passando em muita prova de tribulação, mas em muita prova de tribulação, eles estavam se aproximando dos seus irmãos, buscando estar presente na vida dos seus irmãos, na necessidade dos seus irmãos. E nós precisamos copiar isso, irmãos, na nossa vida. Nós precisamos entender que cada vida que faz parte do aprisco do Senhor tem o seu valor. Amém, irmãos? Eu já disse isso aqui uma vez. Aquela história das 100 ovelhas. Eram 100 ovelhas, todas no aprisco. Um dia, numa tarde, o pastor foi contá-las e faltava uma. O que o pastor fez? 99 tá bom. Dá para perder uma não tem muito valor mesmo, ainda tem 99. Foi assim que o pastor agiu, irmãos. Deixou as 99 e partiu atrás da uma ovelha. O que eu quero dizer para você nessa noite? Escute o que eu vou dizer para você e grave isso no seu coração. O Deus que sabe valorizar uma multidão de pessoas é o mesmo Deus que sabe dar valor a uma pessoa só. Grave isso no seu coração. O Deus que sabe dar valor a uma multidão de pessoas, Ele sabe dar valor a uma pessoa. Talvez aqui nessa noite exista uma pessoa que o Senhor está cercando, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está arrebanhando, que o Senhor está trazendo, que o Senhor está envolvendo para que ela não se perca. Porque, irmãos, o Senhor, Ele se importa com a unidade. Aquela que estava longe das outras precisava estar perto, aquela que estava distante precisava voltar e se aproximar das demais. Assim muitas vezes somos nós. Às vezes os problemas querem nos afastar, nos distanciar uns dos outros, mas é ali que nós devemos lutar para dizer: não, eu quero ser grande na vida daquela pessoa, e para que eu possa ser grande, eu preciso estar perto dela. E para que aquela pessoa possa ser grande na minha vida, eu preciso trazer ela para perto de mim. Preciso estar presente na vida daquela pessoa. Então as pessoas, elas se tornam grandes para nós quando nós estamos perto delas e elas estão perto de nós. Porque, irmãos, eu gosto de fazer campanha de oração aqui uma vez por mês, no início da semana. Primeiro, porque nós temos que buscar a Deus, nós temos que estar perto de Deus, mas também nós temos que estar perto uns dos outros. E a nossa aproximação gira entre nós uma sinergia de fé, de busca, né? Eu vejo assim, irmãos, que todo mundo que participa de uma campanha de oração junto, termina a campanha de oração, a gente está num espírito diferente, de unidade, de compromisso uns com os outros. Por quê? Porque a nossa aproximação, juntos na oração, faz com que a gente cresça um pouco mais em valor na vida um do outro. Eu ouvi uma vez um pastor norte-americano que ele estava dizendo assim que pelo fato de eles terem passado por muitas guerras juntos e enfrentado assim muitas situações de batalha, quando você vai para uma guerra, você aprende a ficar do lado do outro e aprende a colocar a sua vida na mão do outro, porque ali são soldados que precisam combater o inimigo e ao mesmo tempo defender a vida um do outro. Quando a guerra termina,
Os laços que foram construídos ali são tão fortes que muitos não conseguem deixar de se comunicar e de estarem juntos. Por quê? Porque eles aprenderam a estar presente na vida um do outro de uma maneira tão significativa que eles não conseguem se ver existindo sem a presença do outro. E nós precisamos, irmãos, entender que a igreja também é um exército espiritual. Nós temos uma batalha contra as trevas, e muitas vezes a minha vida está nas tuas mãos, e as suas mãos estão na minha vida. Eu tenho que orar por você, eu tenho que interceder por você, você tem que interceder por mim, e isso vai fazendo de nós cooperadores, companheiros de luta, e a nossa vida ela vai crescendo em valor diante do olhar do outro, diante, irmãos, da vida do outro. Por quê? Porque a aproximação tem esse poder. Então aquilo que está mais perto de nós se torna grande na nossa vida. Se você estiver mais perto do mundo do que mais perto de Deus, quem que vai ser maior na sua vida? O mundo ou Deus, irmãos? O mundo. Aquilo que está mais perto de você se tornará maior e exercerá uma maior influência na sua vida. A gente tem crente que vem um domingo à noite na igreja, aí ele passa a semana inteira ouvindo um monte de baboseira, passa a semana inteira se enchendo das coisas do mundo, está super perto do mundo. Às vezes ele vem na igreja domingo à noite para pedir socorro, porque já está sem fé, já está desanimado, já está desesperado, está com a cabeça cheia de dúvida. Por quê? Porque ficou muito perto do mundo. E quando a gente fica muito perto do mundo, a gente absorve o espírito do mundo. E o espírito do mundo é o espírito de morte, é o espírito de incredulidade, é o espírito da dúvida, é o espírito da insegurança, é o espírito da insensatez. Agora, quando eu estou perto de Deus, irmão, é diferente. Quando eu estou mantendo a minha aproximação do Senhor, eu estou me enchendo dele. Aí eu me torno corajoso, eu me torno, irmãos, otimista. Os problemas vêm, mas eu digo, como disse o salmista do Salmo 46, ainda que a terra se mude, ainda que os montes sejam lançados no meio dos mares, todavia eu não temerei, porque Deus é meu refúgio, é minha fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Pode vir os mares, pode encher a terra de água, a terra pode se mudar de lugar, pode acontecer as maiores tragédias que o mundo pode vivenciar, mas eu não temerei, porque Deus é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Isso é a palavra de alguém que está perto de Deus, são as palavras de alguém que está pertinho do Senhor. Agora, quando eu estou longe de Deus, irmãos, qualquer coisa me abala, qualquer situação me tira do eixo, qualquer situação me afasta da presença de Deus. É o tempo de nós sermos presentes, é o tempo de nós nos aproximarmos mais das pessoas que nós amamos. Nós, como cristãos, muitas vezes temos que ser um marido mais presente na vida da nossa esposa. Cadê os maridos aí? Levanta as mãos aí. Temos que ser um marido mais presente, né? Eu não sei que pastor que disse isso, mas eu achei interessante. Ele disse assim que o marido ele tem que ser presente na vida da sua esposa em 3 lugares: na cama como amante, no sofá como amigo e no altar como sacerdote. O marido ele tem que ser amigo, ele tem que ser o amante da sua mulher, mas ele tem que ser o sacerdote da sua casa, aquele que vai invocar a Deus e trazer a presença de Deus dentro daquele lugar. Muitas vezes nós temos que pensar: em que circunstâncias dessas eu estou deixando de ser presente? Será que eu sou o sacerdote? Será que eu sou o amigo? Será que eu sou o amante da minha esposa? Temos que ser presentes, né? Então, o que eu estou falando aqui, irmãos, não são coisas assim para escandalizar ninguém. É bíblico, né? A palavra de Deus diz que nós temos que ser presentes. Como pais, nós temos que ser presentes na vida dos nossos filhos, não só para puxar a orelha, para cobrar, mas para elogiar, para ser amigo, para fazermos coisas juntos, né? Que amigos fazem. Às vezes tem pais que estão perdendo seus filhos para o mundo porque não são pais presentes como amigo, aquele que ouve, aquele que participa da vida do filho, sendo presente. Então nós precisamos ser presentes na vida de quem nós amamos. Aí eu faço uma pergunta para você:
Você ama essa igreja? Quem ama essa igreja aqui? Então você tem que ser presente na vida dessa igreja. Você tem que ser presente na vida dos irmãos. Você tem que ser presente, né, na vida dos irmãos dessa igreja. Irmãos, Deus vai te usar mesmo sofrendo, ou mesmo sofrendo Deus vai te usar, se você não abrir mão da unidade, se você estiver disposto a pagar o preço da convivência, da aproximação, de estar perto das pessoas que servem a Deus com você, porque isso vai te fortalecer, isso vai trazer força de Deus sobre a sua vida. Um crente fora, irmãos, da comunhão, da unidade, é como se fosse uma brasinha fora do braseiro. Com o tempo ele vai esfriando, vai perdendo calor, vai perdendo brilho, e daqui a pouco está no mundo. É assim que acontece, irmãos. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus não te quer no mundo. Ele não te salvou para te deixar no mundo, perdido no mundo. Ele te salvou para te levar para a glória. Mas você precisa entender que sozinho às vezes não dá. Esse texto nos mostra que nós precisamos de pessoas, nós precisamos de uma rede de relacionamentos para sobreviver. Os irmãos da Judéia precisavam dos irmãos da Macedônia, assim como nós precisamos uns dos outros hoje. Igreja não é uma pessoa sozinha, igreja é a unidade daqueles que Cristo salvou, caminhando juntos, somando um com o outro, sendo apoio em alguns momentos na vida do outro, e em alguns momentos sendo apoiado pelo outro, mas é assim que nós caminhamos. Mesmo sofrendo, Deus vai te usar, quando você não permitir que o efeito dos sofrimentos que você está vivendo influencie mais a sua vida do que o amor de Deus que está no seu coração. Aquela igreja era uma igreja que estava passando pelo sofrimento, mas a influência maior na vida dos crentes era a influência que vinha do amor, e não a influência que vinha do sofrimento. E é uma tendência muito natural do ser humano, quando o ser humano está sofrendo, ele dá uma atenção muito, vamos dizer assim, demasiada ao seu próprio sofrimento, e esquecer do sofrimento dos outros. Sabe aquela história de que o seu sofrimento sempre é maior do que o sofrimento dos outros? Muitas vezes é assim na vida do ser humano, irmãos. Quando eu estou sofrendo, eu acho que eu não tenho tempo para cuidar do sofrimento de ninguém mais. A gente fala assim: mas eu já estou sofrendo, eu já tenho o meu sofrimento, como que eu vou cuidar do sofrimento dos outros? Isso é um engano. Mesmo sofrendo, você pode ser usado por Deus. Mesmo sofrendo, você pode ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus. Jó, quem lembra de Jó aí, irmãos? Jó foi um dos homens que mais sofreu na Bíblia. E sabe em que momento que Deus deu um grande milagre e fez uma grande reviravolta na vida de Jó? Quando ele, mesmo sofrendo, orou pelos seus amigos. Lá no finalzinho do livro de Jó, você vai encontrar lá que Deus fala para Jó: Jó, ore pelos seus amigos. E no momento em que Jó estava orando, Deus virou o seu cativeiro. Isso quer dizer que quando a gente para de supervalorizar o nosso sofrimento, e dentro do nosso sofrimento a gente ainda encontra forças para amar, se importar com os outros e servir a Deus, Deus muda tudo na nossa vida. Deus muda o que precisa ser mudado, irmãos, porque é dele que nós temos que esperar, é das mãos dele que vem a nossa vitória. E aquela igreja era uma igreja que, mesmo sofrendo, sabia amar. Amar é ser generoso, amar é ser solidário, amar é se preocupar com a necessidade do outro, mesmo você tendo muitas necessidades para serem cuidadas. Agora, quando nós estamos sofrendo e permitimos, irmãos, que o nosso sofrimento ele nos impeça de servir a Deus, de servir as outras pessoas, nós caímos no perigo de nos tornarmos crentes egoístas. Sabe o que é um crente egoísta? É aquele que tem um relacionamento com Deus, mas ele sempre está buscando a Deus para pedir que Deus haja somente nos seus problemas. É aquele crente que está sempre buscando a Deus, mas centrado em si mesmo, buscando a Deus para resolver suas causas, seus problemas. Às vezes tem pessoas do seu lado ali que estão pedindo uma ajuda, mas ele não consegue ajudar, porque ele se tornou egoísta.
Às vezes eu penso na igreja como o tanque de Betesda. O tanque de Betesda era um lugar onde todos os doentes estavam. E diz a palavra de Deus que ali havia uma crença de que um anjo descia e movia as águas. E aí, quando as águas se moviam, aquele que estava doente era lançado ali e ele era curado. Havia essa crença. E aconteceu um belo dia, irmãos, que Jesus foi lá. Jesus foi lá. E aí ele sentou do lado de um paralítico, um homem que estava paralítico há 38 anos. E Jesus diz: queres ficar são? Queres ser curado? E aquele paralítico diz: Senhor, eu estou triste, porque é o seguinte, eu estou aqui, eu venho aqui, eu sou trazido aqui direto, mas todas as vezes que mexe a água no tanque, alguém corre e entra na minha frente, e ninguém me ajuda a entrar no tanque. O que aquele homem estava dizendo? Vamos analisar ali como se fosse uma igreja. Ali, irmãos, todos que estavam ali estavam mais preocupados com seus problemas e não conseguiam ver o problema do outro. Os crentes que estavam ali, eles estavam ali preocupados só em resolver a sua causa, só em resolver o seu problema. O outro que se vire, o outro que dê o seu jeito. Então havia egoísmo naquele lugar, havia individualismo naquele lugar, irmãos, havia erro naquele lugar. Mas o que me chama a atenção é que, apesar do erro, do individualismo, do egoísmo, Jesus estava lá. E muitas vezes é assim na vida da igreja. Às vezes dentro da igreja existe egoísmo, individualismo, erro na vida dos crentes, mas mesmo assim Jesus está no meio da sua igreja. Mesmo assim Jesus se faz presente no meio da sua igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é dele. Porque a igreja é dele. E por que, irmãos? Porque o amor que ele tem por nós é mais forte para trazer ele até nós do que os nossos erros para afastar ele da gente. Isso quer dizer o seguinte, que mesmo que a gente erre, ele nos ama mais, ele se preocupa mais em estar perto de nós, apesar dos nossos erros. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos e entender que, como igreja, nós precisamos servir com generosidade. Nós não podemos, irmãos, deixar que o sofrimento nos leve a pensar que nós não podemos fazer nada. Podemos sim, como igreja nós podemos sim. Nós podemos servir quem está precisando mais do que nós. Nós podemos ajudar quem está numa situação pior do que a nossa. Podemos sim, podemos servir, mesmo passando pelo sofrimento. Esta igreja batista em Itatiaia é uma igreja que Deus tem levantado para servir. Irmãos, quantas pessoas já vieram em busca de socorro neste lugar? Hoje vem uma irmã aqui, que ela está assim, numa crise. O marido quer congregar em outra igreja, ela quer congregar aqui. Eles eram da Assembleia de Deus, e ela falou: pastor, se eu não tivesse entrado nessa igreja, eu talvez hoje estava no mundo, porque as coisas que aconteceram na minha casa me desiludiram de muitas coisas. Mas um belo dia, numa sexta-feira à noite, eu passei aqui, essa porta estava aberta, eu entrei, e Deus falou comigo, Deus me levantou, Deus começou a me colocar em pé de novo, a me restaurar novamente. Eu fui bem acolhida aqui pelas pessoas, as irmãs, as minhas filhas gostaram demais da Aurinete, do trabalho que é feito com as crianças, a igreja me acolheu bem, eu senti a presença de Deus no culto, na ministração da palavra, nos louvores, nas pessoas. Ou seja, este lugar me socorreu. Deus fez este lugar um lugar de socorro e de restauração na minha vida. Então nós, talvez a gente fale assim: eu estou sofrendo, mas tem gente que está sofrendo talvez mais do que nós, e nós mesmo no meio dos nossos sofrimentos estamos conseguindo ser a ajuda de Deus na vida de alguém. Alguém está se levantando porque nós estamos aqui. Agora eu fiquei pensando, e se a porta da igreja estivesse fechada? E se a porta da igreja estivesse fechada? Não, hashtag fica em casa, vamos todo mundo ter culto online só. Aonde que essa irmã iria encontrar a porta aberta para ela ser socorrida, para ela se levantar, para ela começar a caminhar de novo? Então por isso eu quero dizer para você, querido, nós temos
que ser firmes em fazer o que Deus quer, porque muitas vezes Deus está nos usando e a gente nem está vendo. Fique firme, pastor, eu estou sofrendo, mas apesar de estar sofrendo, eu ainda posso ser solidário. Apesar de estar sofrendo, eu ainda posso ser generoso ou ser generosa. Eu posso contribuir, eu posso trazer o meu dízimo no altar. Eu posso ajudar o irmão ou a irmã trazendo 1 quilo de alimento para colocar na cesta, para ajudar aqueles que precisam ser assistidos agora nesse tempo de dificuldade. Eu posso, mesmo no meio do meu sofrimento, Deus vai me usar. Mesmo sofrendo, eu sou serva. Mesmo sofrendo, eu sou servo do Deus Altíssimo. Ele vai me usar. Então eu quero dizer para você nessa noite, e eu quero profetizar sobre a tua vida: os seus sofrimentos não vão impedir você de ser usado por Deus. As suas lutas não vão impedir você de ser um instrumento na mão de Deus, de ser a ajuda de Deus na vida das pessoas. Receba essa palavra como palavra de fortalecimento, como palavra de poder sobre a sua vida, porque mais forte que o poder do seu sofrimento é o poder de Deus na sua vida. Mais forte do que o poder das suas angústias, das suas dores, das suas decepções, das suas frustrações, é o poder de Deus na sua vida. Jesus é maior do que os seus problemas. Jesus é maior do que as suas lutas, e é por isso que você está firmado nele, e é por isso que nós vamos adiante. Amém, irmãos? Eu posso servir a Deus mesmo sofrendo, quando eu encaro que servir a Deus para mim é um privilégio e não um peso. Quem acredita que servir a Deus é um privilégio, irmãos? Amém. Só por ter levantado a mão você já vai ser abençoado em nome de Jesus. Porque, irmão, servir a Deus não é para ser um peso para ninguém. Se servir a Deus para você está sendo um peso, está tendo algum problema no seu coração, está tendo algum problema na sua vida em relação ao seu relacionamento com o Eterno. Porque servir a Deus é prazeroso, servir a Deus é um privilégio. Se Deus tem te dado a condição de servir, é porque Ele tem te suprido. Só serve quem recebe de Deus para servir. Se você tem recebido saúde, é porque Deus tem usado a sua vida para servir quem está sem saúde nesse tempo. Você preferiria estar aqui hoje com saúde, servindo a Deus apesar dos seus problemas, ou você preferiria estar num hospital entubado? Não tem nem o que responder, né, irmãos? Estar aqui é melhor, sim ou não, irmãos? Então não reclamem, porque às vezes nós reclamamos sendo abençoados. Nós reclamamos numa condição em que a bênção de Deus está prevalecendo na nossa vida, mas a gente ainda se acha no direito de reclamar. E tem crente que está passando pelo entubamento, e é crente, não é mundano não é gente perdida, não é crente, está passando pelo hospital, pelo entubamento, mas você está aqui, você está aqui, eu estou aqui. Então louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Que a gente possa usar essa saúde que Deus está nos dando hoje para servir quem não tem saúde. Que a gente possa usar essa força, esse vigor que Deus está colocando em nós hoje para levantar quem está caído, quem está sem vigor algum para caminhar. Você faz parte das pessoas que Deus está dando saúde, que Deus está dando força. Então você tem condição de servir a Deus. Deus não vai pedir para aquele que está entubado lá no hospital servir a Ele. Deus vai pedir para você que está aqui, para que possa servir, intercedendo por aquele, orando por aquele. Pastor Jonathan da Igreja Batista Rita Vieira estava esses dias aqui, ficou mal aqui em função da Covid. Nós oramos. E ontem ele foi para o regional, passou lá por uma situação de entubamento, mas saiu, né? Já está fora. Mas oramos, intercedemos. Então nós que estamos tendo a condição de estar aqui fora, temos que orar por quem está lá dentro.
Aqueles irmãos da Macedônia, eles olhavam para os irmãos da Judéia, e mesmo eles passando por grande prova de tribulação, eles disseram para si mesmos: apesar da tribulação, eu posso servir a Deus. Apesar da sua tribulação, você pode servir a Deus. Você pode servir ao Senhor. Queridos, finalizando essa palavra, nós podemos servir a Deus mesmo sofrendo, quando nos comprometemos com a vontade de Deus e ouvimos a sua voz. Aqui diz assim: e não somente fizeram como esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. A vontade de Deus era o que regia aquela igreja. A vontade de Deus deve ser o que rege as nossas vidas neste lugar. A vontade de Deus deve falar mais alto que a sua vontade, irmão. A vontade de Deus deve prevalecer nos nossos relacionamentos. A vontade de Deus deve prevalecer nas nossas decisões. Quando a gente ouve a voz de Deus, nós nos tornamos pessoas de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando nós nos tornamos pessoas de fé, a gente não desanima facilmente diante dos problemas, porque nós temos fé na fidelidade de Deus, temos fé no cuidado de Deus, temos fé no agir de Deus, temos fé no poder de Deus. Então o problema vem, mas a gente enfrenta, porque temos fé no cuidado de Deus. Quem acredita que Deus está cuidando da sua vida aí? Então tenha fé, se mantenha firme. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós nos preocupamos em consertar o que está errado. Eu quero perguntar para você: você tem consertado o que está errado na sua vida? Porque quando você ouve a voz de Deus, a santidade de Deus e a justiça de Deus que estão na sua palavra entram no seu coração, e você começa a ficar preocupado, você começa a ser um fiscal de você mesmo, você começa a olhar para dentro da sua vida e procurar aquilo que está errado, e você começa a consertar as coisas na sua vida, porque quando a palavra de Deus começa a entrar na nossa vida, irmãos, o conserto de Deus entra junto. A gente começa a consertar os nossos passos, a gente começa a consertar os nossos relacionamentos, e a gente começa a ficar o quê? Mais santo ou santificado pelo poder da palavra. E isso vai nos aproximando mais de Deus. Quem ouve a voz de Deus se torna mais preparado para servir do que para ser servido, porque Deus é amor. Amém, irmãos? Se Deus é amor, quando você se enche da palavra dele, o que flui na sua vida? O amor de Deus. Você começa a se preocupar mais em servir do que em ser servido. Então é noite de ceia. Nós estamos aqui para celebrar aquele que nos serviu. Nós estamos aqui para celebrar aquele que desceu do céu. Irmão, Jesus, ele deixou a exaltação do céu para viver a servidão humana. Ele deixou, irmãos, a majestade do céu para viver, irmãos, a pobreza da natureza humana. Ele deixou, irmãos, o trono de glória por uma cruz de madeira. Por quê? Porque ele nos amou. Ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou para nos dar vida e vida eterna. Então nessa noite, eu quero que você fique em pé. Nós vamos estar orando nesse momento e nos preparando para participarmos da ceia do Senhor. Fique em pé, feche seus olhos. Eu quero que você também faça uma análise do seu coração. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11, 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Você vai se preparar para tomar do cálice que representa o sangue de Jesus. Você vai se preparar para comer do pão que representa o corpo de Jesus. Então nesse momento eu quero que você fale com Deus, que você se coloque na presença de Deus, e que você peça perdão a Deus pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas falhas, colocando diante do Senhor o seu desejo de estar mais perto dele,